Duela no corner azul, defendendo o forró funk, forró festança. A novinha vem com a cara só. No corner vermelho, Toninho e Xandinho, no autêntico pé de serra. No meu pé de serra. E aí, quem vence esse duelo? Forró funk ou pé de serra? Sexta das Santinhas, portaria liberada até meia-noite. Open bar R$40 até as 4 da manhã. Promoção assim só podia ser dele. DJ Evandro Júnior. Entretenimento. O baile do Denis tá esquentando o verão da Mix. Só preciso de Os sucessos do baile mais famoso do Brasil, você curte no baile do Denis, aqui na Mix. Agora ela só bate com bum 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 bum. Toda sexta e sábado, sempre às 10 da noite. Alô, galera da Mix, aqui é o Denis. Espalha pra todo mundo que nesse verão só vai dar baile do Denis aqui na Mix. Então agita aí a sua galera e vem curtir o baile do Denis. O baile mais famoso do Brasil tá na Mix. Tamo junto. No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite para você que está ligado na 100,7. Começa agora o 18 horas, o programa de notícias e debates da Mix FM. Estamos juntos, eu, Karine Leão, Carlos Júnior e Cid Soares. Boa noite, Karine. Boa noite, Cid Soares. Estamos nas redes sociais e ao vivo pela live do Facebook. Você pode participar do programa com a gente. Mande sua pergunta, sua sugestão de assunto pelo WhatsApp. O telefone é o 9312-1007 ou pelo chat do aplicativo Mano. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. E em especial a você que nos acompanha ao vivo pelo aplicativo Mano. Participe do 18 horas, mande sua pergunta, sua sugestão de reportagem. Começa agora o 18 horas desta sexta-feira, 31 de maio de 2019. Você está ouvindo 18 horas. O governador Wilson Lima já está em São Paulo e de lá segue para Israel, onde vai ficar por 7 dias. Nesse período, o vice-governador Carlos Almeida fica à frente do estado. Essa viagem acontece no momento em que o Amazonas vive uma grande crise na segurança pública, especialmente no sistema prisional. A Secretaria de Estado da Comunicação não divulgou a agenda do governador para esta nova viagem. Bom, é absolutamente inapropriada a ausência do governador nesse momento crítico por que passa o estado do Amazonas. Temos problemas não só na segurança, mas também na saúde e na educação. A economia está paralisada, não há novos investimentos e o desemprego aumenta a cada dia, só aumenta, com 15,9% de desemprego. Manaus é a capital com a maior taxa de desempregados do país. São problemas sérios que requerem uma ação efetiva do governo. E a presença do governador articulando e liderando ações para amenizar essa crise são essenciais. Um levantamento feito recentemente mostra que dos 5 meses de gestão, Wilson passou 34 dias, mais de um mês, portanto, fora do estado. É hora de repensar aí as prioridades, né? E o deputado federal Marcelo Ramos, do Partido Liberal do Amazonas, ingressou com representação no Ministério Público Federal contra o governador Wilson Lima e o secretário estadual de Educação Luiz Castro pela contratação com dispensa de licitação de empresa para fornecimento de merenda escolar. O repórter Rodrigo Soares tem as informações. Na representação, o deputado Marcelo Ramos pede a quebra do sigilo bancário e fiscal do governador, do secretário e de 2 empresas contratadas, a GH Macário Bento e Bento Martins de Souza Eireli. O parlamentar denuncia que a contratação emergencial das 2 empresas custará R$ 32.900.000 e que esse valor é R$ 11.900.000 maior que a do contrato anterior, feito pelo ex-governador Amazonino Mendes e suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado. Marcelo Ramos enviou cópia da representação também à Polícia Federal, à Controladoria Geral da União, à Receita Federal, ao Tribunal de Contas da União e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Em nota, o governo do Amazonas informou que vai prestar esclarecimentos aos órgãos de controle assim que for notificado e destacou que, abre aspas, todo o processo de aquisições de bens, produtos e serviços que é feito pelos órgãos estaduais obedecem às normas legais, fecha aspas.
trecho da nota do governo do Amazonas sobre a representação de Marcelo Ramos. Os pacientes transplantados podem ficar sem poder fazer exames a partir do dia 1º de junho, ou seja, a partir de amanhã. Os detalhes com o repórter Adriano Augusto. O Laboratório Reunidos encaminhou no dia 30 deste mês ao secretário de Estado de Saúde, Rodrigo Tobias de Souza Lima, um documento informando o encerramento dos serviços laboratoriais para transplantados. Consta no documento que o motivo do cancelamento é o atraso de 4 meses no repasse do pagamento dos honorários, totalizando R$ 185 mil. A coordenadora estadual de transplantes da Secretaria de Saúde, Suzan Leni Passos, confirmou o recebimento do documento e disse que a Suzan está providenciando a contratação de outra empresa para prestar o serviço. A secretária não soube informar a quantidade de transplantados que vão ficar sem realizar os exames. Em nota que chegou agora no e-mail da nossa produção, a Suzan informou que está em fase de regularização contratual com a empresa e os serviços não serão suspensos, conforme compromisso assumido com a secretaria pela empresa. Dolir Marques, coordenador do Grupo Estudos da Violência da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, classifica as 55 mortes registradas em presídios de Manaus como demonstração de poder das facções. Em entrevista à revista Época, o coordenador do Grupo Estudos da Violência da Universidade do Estado do Amazonas, Dolir João Carlos Marques, disse que a segurança pública do Estado está um caos absoluto. A brutalidade dos conflitos de 2 anos atrás e das mortes desta semana são, para o pesquisador, uma tentativa de demonstração de poder por parte dos grupos criminosos. O principal motivo para esses grandes conflitos é a tentativa de dominar a região, por se tratar de uma área forte no ponto de vista do tráfico de drogas. Sobre a posição do governo em declarar que não existem facções criminosas no estado, o pesquisador rebate essa informação, dizendo que não é desse jeito que vamos combater a crise do sistema, e ainda completa que o estado não vai reconhecer a existência das facções, mas a realidade fala por si. Para o pesquisador, a possibilidade de novos conflitos é grande, se tratando que o estado possui um efetivo policial pequeno quando tratamos do tamanho territorial. Nas palavras de Dolir, abre aspas, as forças policiais do estado não conseguem combater sozinhas. É preciso o apoio da Polícia Federal e das Forças Armadas nas fronteiras. Temos um estado que é praticamente um continente. Traficantes de países como Peru e Venezuela, percebendo que isto aqui é um grande vazio em termos de vigilância, também acabam vindo para cá. Fecha aspas. E há um movimento nacional para cancelar a eleição de 2020 e prorrogar os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores até 2022, unificando assim as eleições do Brasil para todos os cargos eletivos, incluindo aí presidente, governadores, senadores e deputados federais. Não teríamos mais eleição a cada 2 anos, e sim a cada 4 anos. A proposta faz parte da PEC 376, que está ganhando terreno no Congresso Nacional com o lobby da Confederação Nacional dos Municípios. E os prefeitos do Amazonas estão gostando da ideia. Hoje eles se reuniram no hotel em Manaus para discutir estratégias para ajudar a aprovar a PEC. E quem se posicionou contra a prorrogação de mandato foi o prefeito de Manaus, Arthur Neto. Abre aspas. Sou prefeito de Manaus até meia-noite de 31 de dezembro de 2020. A partir daí, não sou mais prefeito, com prorrogação ou sem prorrogação. Fecha aspas. E você, é contra ou a favor? Nossa equipe foi às ruas e ouviu a opinião de algumas pessoas. Meu nome é Andressa e eu acho uma boa unificar as eleições porque é menos dor de cabeça durante 2 anos, né? Uma pena que o prefeito irá ter que ficar mais 2 anos, né? Até conseguirem ajustar as coisas. Meu nome é Lucas e eu acredito que essa unificação das eleições vai atrapalhar o governo, tanto federal quanto municipal, porque vão entrar 3 coisas novas ao mesmo tempo. E vai acabar que esses 2 primeiros anos aí de reconhecimento do governo por parte da população vai ser muito confuso. Então, acho que isso vai atrapalhar tanto a continuidade do governo federal, quanto do governo estadual, quanto do governo
municipal. Então eu não concordo. Meu nome é Andresa, na minha opinião, a primeira coisa que a gente vai poder ver como benefício será os cortes de gasto de eleições, porque uma eleição ela gasta bastante, né, para ser feita. Então, eu acho que em uma só eleição eleger presidente, prefeito, todos, eu acho que será melhor. Você está ouvindo 18 horas. E ainda hoje, aqui no programa 18 horas, você acompanha a entrevista com o senador Eduardo Braga. E estreou hoje na Netflix a série Bandidos na TV, que traz os bastidores do programa Canal Livre e a figura controversa de Wallace Souza. Wallace foi apresentador do programa, deputado estadual, teve mandato cassado e foi preso, condenado sob acusação de integrar uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e também com assassinatos. Wallace Souza foi acusado de matar criminosos e expor na TV para aumentar a audiência do seu programa. É isso mesmo. A série, com direção do britânico Daniel Bogaro, foi traduzida para 19 idiomas. A temporada tem 7 episódios e todos já estão disponíveis na Netflix. O primeiro é sobre a acusação. O segundo, a investigação. O terceiro, conspiração. O quarto, o filho. O quinto, nas mãos de Deus. O sexto, o julgamento. E o sétimo e último capítulo, comoção e barbárie. E a equipe da produção trabalhou meses em Manaus preparando o material. O primeiro capítulo enfoca as acusações em torno de Wallace, preso, acusado por orquestrar mortes e produzir cenas de crime para passar em seu programa na televisão. Mas fique tranquilo, porque ninguém aqui vai dar spoiler, não, ok? Wallace Souza morreu em 27 de julho de 2010 no Hospital Bandeirantes, em São Paulo, vítima de parada cardíaca. Você está ouvindo 18 horas. E hoje nossa reportagem esteve lá no Compage acompanhando a visita da Comissão Externa da Câmara Federal, que veio inspecionar os presídios de Manaus. A missão oficial da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara, composta por 3 deputados federais, entrou hoje nas unidades prisionais do Amazonas para verificar a situação do sistema. Eles passaram pelo menos 3 horas e meia visitando os presídios. E o deputado Capitão Alberto Neto disse que o sistema está em risco, pois os agentes penitenciários não são preparados para evitar o massacre. Então precisa de mais agente penitenciário, precisa de concurso público aqui no estado, um treinamento, precisamos investir no sistema. A gente não pode deixar que o preso assuma o controle, que o preso determine o que ele quer fazer dentro do presídio. Já o deputado federal pelo Ceará, Capitão Wagner, disse que o governo precisa se conscientizar e realizar um concurso público. O governador precisa se conscientizar da necessidade desse concurso, que é urgente, e logicamente precisa ter um planejamento, porque não vai dar para contratar 2.000 agentes penitenciários de uma vez só. Então, iniciar um processo de contratação desses agentes, treinamento desses agentes, para que a gente possa, de fato, não só ter uma resposta rápida, mas dar garantia para as famílias dos presos, para os próprios presos, que o Estado está sob domínio, está com domínio de todas as unidades. Apesar da SEAP ter um relatório apontando para as mortes 4 dias antes do massacre, o deputado delegado Pablo afirmou que os assassinatos eram difíceis de evitar. O importante foi entender o que aconteceu aqui. Essa comissão veio para cá para verificar, levantar a situação das últimas mortes. Era muito difícil de evitar, porque foram dentro da mesma facção, uma coisa que os capitães falaram com muita verdade, deputados, e era quase que impossível evitar essa situação, mortes dentro do mesmo grupo. Após a visita, a comissão vai preparar um relatório com um levantamento feito pelos parlamentares para encaminhar ao governo federal. Familiares de internos dizem que estão preocupados, pois estão com alvará de soltura, esperando a liberação de alguns detentos. Mas eles afirmam que o processo está lento. É o caso de 2 donas de casa, que não quiseram revelar a identidade. A gente é humilhado aqui diante dessa situação, como eles tratam a gente. Olha, a gente fica tão desesperada que o desespero da gente ultrapassa. É isso, volto com vocês no estúdio. Muito bem, agora 6 horas e 14 minutos em Manaus. Seguimos para o intervalo comercial, mas antes, as informações do trânsito com o nosso repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Boa noite, Cid. A você que nos acompanha no aplicativo Mano e no Facebook, vamos conferir. A Avenida Humberto Calderaro, em toda a extensão, no momento, apresenta fluxo intenso em vários trechos da via. E a Avenida Maceió, no sentido bairro, próximo à Avenida Efigênio Salles, tem trânsito com fluxo lento.
18 horas. De segunda a sexta-feira, a informação chega até você. Fique junto com a Mix. Aqui tem mais música. A Universidade Paulista Unip forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Há 7 anos é a universidade particular preferida do mercado profissional, conforme o ranking universitário. São mais de 100 parcerias internacionais em todos os continentes. Faça sua transferência imediata e venha para a Unip. As inscrições para o processo seletivo do 2º semestre já estão abertas. Unip, qualidade comprovada. Que rádio você ouviu ontem? Eu ouvi a Mix. Para você que gosta de manter seu carro novo e bonito, a Nova Sato está com uma mega promoção por tempo determinado. Pintura de para-choque por apenas R$150. Promoção válida somente para a Nova Sato da Ramos Ferreira. Maiores informações, ligue para 3234-6577. 3234-6577. Nova Sato Furinaria Express. Adicione a Mix no WhatsApp 993121007. Começou a promoção de aniversário CVC, o mundo de presente. São descontos incríveis e comprando uma viagem, você concorre a uma volta ao mundo. Volta ao mundo. Já pensou? Passa em uma loja CVC. Vai! Quer férias? Vai de CVC. Mix 100.7. Pra deixar a sua casa sempre bem limpinha, deixar a sua roupa muito cheirosinha. E que tal a sua louça com brilho especial? Produtos Brinorte, qualidade sem igual. Tem o detergente, o desinfetante, água sanitária e o amaciante. Limpador perfumado, limpa ar e alumínio. Também o lava-roupas pra deixar tudo limpinho. Brinorte, fazendo a diferença no seu dia a dia. O TP apresenta Do que você precisa, a que horas você precisa. Que vontade de comer uma pitaia. Agora? Mas você nunca comeu pitaia. Mas eu quero muito, vai. Nossa, amor, jura? 4:30 da manhã? Mas não é pra mim, é pro nosso filhinho. DD Efigênio Salles, o único supermercado 24 horas de Manaus. Pitaia. Daqui a pouco é umbu, fruta-pão, jabuticaba. Com a hashtag MixFM Brasil. Sabe o que eu valorizo na vida? Eu mesma resolvi que bem me quero. Afinal, quando escolhemos o melhor para nós, só temos a ganhar. Como na Dr. Laser. Virilha completa em 10 vezes de R$ 159,00. Grátis, 3 sessões de axilas femininas. Virilha completa mais axilas, 10 vezes de R$ 199,00. Grátis, 3 sessões de buço feminino. Dr. Laser. Bem-estar é ser você. Vem ser Dr. Laser. drlaser.com.br. Mix. ZYC 248, rede de radiodifusão Novidade Técnica Limitada, em 100.7. Mix. Juntos no melhor mix. Entrevista do dia. Estamos de volta com 18 horas, programa de notícias e debate da Mix. Muito obrigada pela sua companhia, você que baixou o aplicativo Mano e nos acompanha aqui ao vivo, o programa inteirinho dos 18 horas, ok? Bom, conversamos com o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Vamos acompanhar os melhores momentos desta entrevista. Vamos conversar agora com o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Bem-vindo. Obrigado a você, obrigado à Rádio Mix. Participa dessa conversa o diretor de jornalismo da Mix Manaus, Paulo Castro. Senador, o principal assunto desta semana foi a questão do massacre nos presídios do Amazonas, que teve essa repercussão negativa nacional e internacional. Como é que o senhor analisa essa situação? Com muita tristeza, porque eu acho que essa não é uma ação eventual, né? Em janeiro de 2017, nós tivemos um outro massacre, basicamente com a mesma motivação que esse. E eu lamento muito dizer que com o mesmo sistema de gerenciamento do sistema prisional que nós temos hoje. As pessoas voltaram e se repetiu o massacre. A outra questão que sempre me deixou muito assim
indignado é ver a Humanizare receber o volume de dinheiro que ela recebe por ano há quase 10 anos no Amazonas. Portanto, essa empresa não recebeu pouco dinheiro nesses últimos 10 anos. Recebeu, no último levantamento, que foi em 2017, ela já tinha recebido mais de 4 bilhões de reais. Senador, o preço do Amazonas é considerado o mais caro do Brasil. 5 mil reais. 5 mil reais. 5 mil reais, fora as guardas externas. Há um outro truque nisso, Paulo Castro, é o seguinte: a média nacional é de R$ 2.500, incluído a guarda externa. A guarda externa dos nossos presídios, anteriormente, era feita pela Polícia Militar. Agora, o que aconteceu foi com a Força Nacional fazendo a guarda externa. Ou seja, é claro que há algo de errado no sistema. E esse sistema vem sendo controlado pelo crime organizado já há algum tempo. A imprensa nacional já divulgou os áudios da época. E isso não vem de 2015, como disse a Folha de São Paulo ontem. Isso vem de antes. Em 2014, a revista Veja e a própria Folha de São Paulo divulgaram áudios desta negociação. Então, o que eu tenho esperança nesse momento é que, diante do que aconteceu, o governo do Estado procurou o Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça, portanto, agora acionou todos os seus aparatos. A Polícia Federal já declarou, e a Folha de São Paulo ontem tornou isso público, de que entregou os dados ao Ministério Público Estadual. E que, lamentavelmente, nós não vimos as consequências das ações necessárias a respeito do tema. Agora, a Polícia Federal está investigando, inclusive, como esse sistema de desorganização prisional, e como foi reconhecido, há um absoluto descontrole do Estado. O fato é que as organizações criminosas comandam os presídios. Isso não acontece só no Amazonas, é bom que seja dito. Nós não vamos também dizer que isso só acontece aqui. O que está acontecendo aqui é grave, porque eles estão com um nível de controle tamanho ao ponto de matar quem eles não querem que continue ou seja, é uma disputa de mercado de uma forma muito violenta. Agora, eu acredito, sinceramente, que vão ter que finalmente fazer uma limpeza nesse sistema de gerenciamento do sistema prisional. Porque eu vou falar uma coisa que é forte. A gente ouve muito na rua as pessoas dizerem bandido bom e bandido morto. Tem mais é que matar uns aos outros mesmo porque livra e não sei o que e tal. Só que não estão matando só dentro dos presídios. Essa ação das facções criminosas, elas estão na rua também. A guerra é nas ruas também. A guerra é nas ruas. Tanto é que as pessoas estão assustadas nos bairros. Se você for a um bairro, Paulo, e for querer tocar nesse tema, as pessoas se calam. Sabe por quê? Porque tem medo. Mas não é medo só da violência. É medo de perder a atividade econômica. Por quê? Porque, lamentavelmente, hoje no estado do Amazonas, o maior empregador é o crime organizado. E há toque de recolher, mesmo que as pessoas digam que não, quem mora afirma, há toque de recolher sim, e nós estamos sim vivendo à mercê dessa situação de crise também na segurança. Portanto, não é apenas dentro do sistema prisional. O sistema prisional acaba revelando de forma concentrada os corpos, as vítimas. Aí alguém há de dizer, mas então quer dizer que o bandido é vítima? E a vítima? Bem, as vítimas somos todos nós que estamos expostos não só a ter um controle externo de dentro do presídio e todo o arcabouço que está acontecendo nos bairros e nos municípios do interior do estado do Amazonas. Portanto, não é algo pontual, não é algo esporádico, é algo que está se consubstanciando no cotidiano das pessoas. Isso é que é grave, né? E o governo federal
o governo do Estado e os municípios, porque depois que nós criamos o SUSP, o Sistema Unificado e Integrado de Segurança Pública, o que nós vamos precisar é ter a participação de todos, porque um sozinho não vai resolver o problema. Nós não produzimos droga, mas comercializamos 70% da droga que vai para o mundo. Passa pelo nosso estado, pelo nosso corredor, dentro do estado do Amazonas, um volume de droga muito grande. E nesse ponto do poder econômico das facções que eu queria colocar, o senhor acabou de dizer que as facções hoje são as maiores empregadoras aqui no Amazonas, né? Esse poder econômico só aumenta? Só aumenta, é lamentável. E aí o ministro Sérgio Moro, o governo federal, precisa, em ação articulada com o governo do estado e com os municípios, fechar a fronteira para não entrar droga, criar efetivamente um plano de combate à situação. Não é apenas, eu vou lá e vou fiscalizar os presídios. Os presídios é a pontinha do iceberg. Mas o que está acontecendo na vida de todos os amazonenses, tá certo? É que ninguém mais pode ir num barco para o Rio Solimões, como a gente fazia antigamente, com a maior tranquilidade, etc., porque hoje há uma disputa entre piratas e o tráfico de drogas. Se você vai aqui no entorno da cidade de Manaus, na busca de uma praia, etc., com a família, você novamente é vítima. Portanto, se você vai num bairro da região norte, etc., as invasões têm financiamento por parte do crime organizado. Ou seja na atividade imobiliária, seja nas invasões de terra, seja no serviço de transporte, tá certo? Do interior do estado do Amazonas, você tem uma logística que o crime organizado está dentro. Agora, senador, é possível desarticular esse crime organizado? Claro que é. Como? Primeiro, com um plano que não seja pontual, que seja um plano estratégico que comece fechando a fronteira. Segundo, fortalecendo a inteligência e quebrando as cabeças e as raízes desse problema. E substituindo uma atividade econômica criminosa por uma atividade econômica correta, que gere emprego, que dê oportunidade às pessoas, que invista nas pessoas, porque, caso contrário, qual é o futuro da nossa gente, do nosso povo? Não é? Eu vou dar só um número para a gente parar um pouquinho para pensar. A Zona Franca, que é tão criticada por quem não conhece, pelos nossos adversários, etc., ela está empregando hoje pouco mais de 80 mil pessoas diretamente. Com um conceito elástico e com boa vontade, a gente pode dizer que ela impacta 500 mil pessoas. Direto e indireto. Direto e indiretamente. Se você olhar o pescado, a indústria da pesca no Amazonas, ela impacta diretamente 100 mil pessoas. São os 100 mil pescadores cadastrados. Cada um desses pescadores sustenta a sua família e geram, portanto, uma série de atividades na microeconomia. Então, se você considerar que para cada atividade de pescador você tem duas, nós estamos falando de 300 mil pessoas. Hoje, entre a logística de transporte, produção, comercialização, distribuição, etc., nos bairros da cidade de Manaus e em todo o interior do estado do Amazonas, a atividade do crime organizado movimenta um volume igual ou superior a isso. Então, é isso que eu tenho questionado, não é de hoje, Paulo. Eu tenho questionado isso desde 2013, desde 2012. Eu estou no segundo mandato de senador e venho questionando isso permanentemente. Por quê? Porque na fronteira do Amazonas, onde está Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, etc., e eu conheço bem aquela região, se nós não dermos uma atividade econômica para aquele povo vai fazer o quê? Vai morrer de fome? Não, vai fazer uma atividade para poder sobreviver.
Senador, o Supremo Tribunal Federal garantiu no mês passado que empresas que comprem insumos produzidos na Zona Franca de Manaus têm direito ao crédito do IPI. A decisão abre uma possibilidade grande para o Amazonas. O que falta para aproveitar essa decisão do STF e atrair novos investimentos para cá? Bem, eu acho que essa decisão foi fundamental para o Amazonas. Se essa decisão não tivesse sido favorável para nós estaríamos vivendo nesse momento um grande desastre, porque a expectativa de segurança jurídica teria acabado. Portanto, eu acho que o único grande fato positivo que aconteceu para o Amazonas de janeiro a maio de 2019 foi a vitória que alcançamos em 2 recursos especiais no Supremo Tribunal Federal. E olha que Deus foi muito generoso, porque nós estivemos muito perto de ter uma derrota diante da posição que a PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, adotou contra os créditos presumidos da Zona Franca. Bem, essa solução jurídica ela tem extensão geral de direito, ou seja, isso vale para concentrado de bebida, para eletroeletrônico, para qualquer componente. As ações tratavam de 2 produtos específicos, um de componentes eletroeletrônicos de bens de informática, que era da Nokia, e o outro tratava do concentrado de refrigerante. Só que, como é uma decisão do Supremo que tem alcance geral, ela passa a valer para todo e qualquer componente produzido na Zona Franca de Manaus e vendido para qualquer lugar do Brasil. Inclusive semicondutores, chips? Tudo. Todo e qualquer. Essa decisão ela tem, portanto, regra geral de direito. Aí abre uma perspectiva econômica gigantesca para o Amazonas. Pois é, mas só que ela sozinha ela é um instrumento. Agora, o Estado do Amazonas tem que agir numa série de outras ações, por exemplo, contra o Estado de São Paulo, contra aqueles que não aplicam aquilo que o Supremo decidiu, e a gente tem que agora trabalhar para ter a publicação do acórdão, tá certo? Para que a gente possa, com a publicação do acórdão, fazer a extensão da regra geral. Ou seja, nós fizemos o gol, a torcida comemorou, agora compete aos dirigentes fazer com que isso replique na macro e na microeconomia naquilo que é necessário para que a gente volte a gerar emprego e renda no Amazonas. Vamos terminar, então, falando Claro. de eleições, enfim. Os partidos já começaram a se movimentar para o pleito de 2020. O PMDB terá candidato à Prefeitura de Manaus? É uma possibilidade. O MDB tem nomes. Nós temos aí a nossa deputada Alessandra Campelo, que é uma mulher atuante e que teve uma eleição bonita na eleição passada. Nós temos o nosso vereador professor Gedeão, que é uma pessoa experimentada e que tem grandes resultados na área da educação. Temos vários nomes. Agora, o MDB também não exclui a possibilidade de estar coligado na cabeça, ou seja, para as chapas majoritárias. O que nós precisamos é ter um projeto para a cidade de Manaus, que enfrente a questão do transporte urbano, que está caótico na cidade, a mobilidade urbana, que está caótica na cidade. Ou seja, todos nós estamos vendo que Manaus está precisando ter uma gestão que tenha compromissos com um projeto e que aplique esse projeto, né? E o MDB está aberto para que a gente possa construir. Estamos nessa fase do diálogo, mas a eleição ainda está muito longe. Ela está muito longe. Agora, os agentes que queiram se colocar, eles terão que começar a se posicionar e falar as suas ideias em relação ao que está acontecendo no Amazonas. Projetos e, ao mesmo tempo, dar alternativas ao que nós estamos vivenciando de modelo na cidade de Manaus. Que não está fácil. Não está fácil, não. Eu diria que o Amazonas tem conseguido resistir a muitos problemas e a muitas questões que ainda fazem com que o cidadão tenham várias dificuldades que poderiam ser resolvidas. Essa ideia, por exemplo, com relação à mobilidade urbana, transporte urbano, etc., é uma delas, não é? Agora, é óbvio que tem outras questões que são muito importantes. Aqui no Amazonas, o governador, como o senhor analisa esses primeiros 5 meses do governador Wilson Lima?
Olha, eu tenho procurado dar um voto de confiança para ver se as coisas acontecem, se as coisas avançam, mas é preocupante. Falta experiência? Eu acho que está claro de que há um problema de conhecimento da máquina pública, de gestão pública, não é? E que passa também por uma questão de vontade política de enfrentar determinadas situações. Eu estou muito preocupado com a saúde pública no Estado, muito preocupado com a segurança pública, e aí sim, o governo do Estado ele é formulador, e como formulador, ele tem que ter ações que possam gerar emprego e renda para o cidadão amazonense. Nesse aspecto, o governo tem instrumentos para fazer. Ainda há pouco falávamos sobre o Supremo Tribunal Federal e o governo tem aspectos para implementar. Portanto, eu acho que, em que pese sejam apenas 5 meses, tá certo? Mas, antigamente, como tudo na vida anda mudando tanto que a gente às vezes nem sabe, né? Nós estamos em maio e ainda continua chovendo no Amazonas. Antigamente, a gente tinha um ditado que dizia: abril, chuvas mil, maio começava o verão. Então, não é mais assim que as coisas funcionam. Mas a regra da gestão pública dizia o seguinte: você tem os primeiros 100 dias do governo, onde são os 100 dias ou os 120 dias que você tem para conhecer a máquina pública, o governo se ajustar, se estabelecer, se implantar, etc. Esses prazos todos já foram passados, né? Agora, a agenda política no Amazonas, ela está bem baixa. Quais são os assuntos que poderiam estar sendo tratados pela bancada, pelo governo, pela prefeitura, para trazer o Estado de volta para o desenvolvimento, geração de emprego, atração de novos investimentos? Para não falar as mesmas coisas que nós falamos sobre Zona Franca, etc., portanto, eu acho que a gente já colocou, eu entraria num outro tema, que é a questão de petróleo e gás. Veja, a nossa refinaria, se nós não tomarmos uma providência, se o governo do Estado não tomar uma providência, ela vai fechar em 2 anos. Olha quanto isso é grave, porque isso é um arranjo produtivo de indústria de transformação. O que faz o Amazonas ter quase 90 bilhões de reais de PIB é que nós temos algumas indústrias de transformação dentro do Estado. A principal dela é de petróleo e gás. Nós estamos abrindo mão de uma refinaria construída pelo Isaac Sabá lá atrás, nos anos 50, tá certo? Que foi comprada pela Petrobras lá nos anos 67, etc., quando da Revolução, ok? E quando do monopólio do petróleo e gás, e nós estamos deixando essa refinaria sem ter investimentos. Ela está na lista de 10 investimentos da Petrobras. Privatização também. Isso não, privatizada ela já é, porque a Petrobras, em tese, é privatizada. Agora, ela está na lista de venda, de ativo de venda, como o gasoduto também está. E há 10 anos a Petrobras não faz prospecção de petróleo no Amazonas. Isso, óbvio, está tirando investimentos do Amazonas, está tirando emprego e renda do Amazonas. Então, essa é uma atividade que representa 25% do PIB amazonense. E o amazonense está perdendo isso. Outra questão que o amazonense não pode abrir mão. Silvinita. A última reunião que eu tive sobre a questão da Silvinita, 72 exigências estavam sendo feitas pelo meio ambiente. Aí você vai dizer, foi o IBAMA. Não, IPAAN. Portanto, nós temos como produzir, só para você ter uma ideia, Paulo, a Silvinita ela tem como produzir potássio. O Brasil importa 8 bilhões de dólares por ano. Em 4 anos de governo, nós estamos falando de 32 bilhões de dólares de potássio para o agronegócio. A segunda maior mina de potássio do mundo está no Amazonas. E nós não conseguimos transformar isso em emprego e renda para os amazonenses. Então, existem questões de políticas econômicas, macroeconomia, que dependem, em boa parte, do governo do Estado e que nós não estamos fazendo. Isso é fato. Fato. Portanto, na macroeconomia do Estado, nós precisamos fazer alguns ajustes, porque o que nós estamos começando a ter no Amazonas, mais uma vez, é
a informalidade, aquilo que a gente estava falando ainda há pouco. As pessoas estão perdendo os empregos formais e aí estão abrindo seus próprios negócios, vendendo churrasquinho, pastel, etc., nas esquinas, abrindo pequenas portas para fazer qualquer tipo de negócio, etc., e a atividade formal, que é aquela que sustenta o Estado, que financia o Estado, que dá possibilidade para o Estado pagar o professor, que dá a possibilidade ao Estado de investir novamente, voltar a retomar a capacidade de investimento do Estado, isso nós estamos perdendo. Muito bem, senador. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui nos estúdios da Mix. Suas considerações finais? Eu quero agradecer o espaço mais uma vez, a vocês que me abrem a oportunidade de podermos conversar. Agradecer ao Armandinho e à direção da rádio por estar nos dando essa oportunidade de poder conversar sobre temas importantes na vida do povo amazonense e dizer de que nós estamos buscando com humildade, mas com muita determinação, ajudar no Senado da República a enfrentar temas como o da aviação regional, enfrentar temas como a questão do meio ambiente, que nós precisamos calibrar novamente as políticas ambientais. Não dá para o ministro dar uma declaração como ele deu sobre o Fundo Amazônia e colocar em risco um fundo que o Brasil é pioneiro nessas ações, seja com a Noruega, seja com a Alemanha, que são recursos a fundo perdido e que nós precisamos enfrentar isso com inteligência. A questão ambiental é um ativo dos amazonenses que nós precisamos saber usar para beneficiar os amazonenses. Não é usar o meio ambiente para travar a economia e não deixar a economia andar. É ao contrário. O raciocínio é dizer, nós somos megadiversos, nós temos a maior floresta em pé, nós cuidamos dessa floresta e, portanto, precisamos ser reconhecidos por isso para fazer a BR-319, para fazer a Silvinita, para restabelecer a política de gás e petróleo no Amazonas. Ou seja, é usar isso como uma alavanca para o desenvolvimento. Eu continuo sendo um otimista, daqueles que sempre acreditam que nós vamos dar certo, que nós vamos conseguir vencer os desafios, mas precisamos enfrentá-los para que o povo sofra menos. Muito obrigada, obrigada. Eu que agradeço. 18 horas. Agora o salve especial para você que nos acompanha pelo aplicativo Mano. Ó, a Poliana, ela falou assim, estou escutando no trânsito e acompanhando pelo aplicativo Mano. O Jornal 18 Horas está me ajudando nesse trânsito caótico de Manaus. Valeu, Poliano. Breno Coutinho falando assim, sempre aqui acompanhando o melhor jornal do ar, rádio. Parabéns, Mix. E a Simone Reis também, Simone, né, Carlão? Reis. Aqui, ó. Aqui já é a favorita, Simone. Valeu. Tem mais aí, né, Carlão? A Gabi Lopes, mandar um alô pra Gabi Lopes. Ela tá dizendo o seguinte, o Jornal 18 Horas é o novo vício do meu pai aqui em Iranduba. Alô, papai, um abração. Todo dia ele escuta. Mandar um alô aí também para o Breno Moutinho, que tá no aplicativo Mano. Olha aí, o Igor Moutinho também, a Simone. Alô, pessoal. Alexandre, valeu, obrigado pela participação. Agora em Manaus são 18 horas e 41 minutos, seguimos para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouco, é um instante só. 18 horas, de segunda a sexta-feira, a informação chega até você. Fique junto com a Mix, aqui tem mais música. O Toreador tem sabor para todas as horas do seu dia. Os melhores cortes de carne, uma suculenta picanha no bafo e uma salada para quem é fitness, com ingredientes selecionados e um cardápio variado para todos os gostos. Ambiente confortável, amplo estacionamento e brinquedoteca garantem uma completa experiência. Toreador, sabor para toda hora. Avenida Djalma Batista, ao lado do Pátio Gourmet. 3185-8777. Que rádio você ouviu hoje de manhã? Eu ouvi a Mix. The Beatles Bossa Club vai fazer você cantar os maiores hits dos Beatles nos dias 8 e 9 de junho no Teatro Amazonas, com sessões às 7 e às 8 da noite. Gisele Menezes, Lívia Prado, Miriam Abad e Nai Souza, sob a regência de Carlinhos Bandeira e Banda, com direção de Michel Guerreiro. Come together right now. The Beatles Bossa Club. Ingressos já à venda na bilheteria do teatro. Contato 9331 7090.
Eu tô no melhor mix. Royals Entretenimento apresenta Sente a Vibe e o maior festival de trap que Manaus já viu. Dia 1º de junho no Tropical Hotel. Atrações confirmadas: Orochi, Xamã e o fenômeno do trap Matuê. Ela me olha e vê um banco. Pontos de venda: Lojas Adi, Manauara Shopping e Amazonas Shopping e MG Surf, Shopping Grande Circular e Suma Uma. Informações: telefone 994465884. 100.7 Mix. Festas na Tropical Armarinho. Aproveite a maior variedade e o melhor preço da cidade para pular fogueira, brincar de boi, ciranda e dançar feliz. Aqui o seu festival folclórico é mais bonito, com tecidos, adereços, bandeirinhas, penas, bordados, pedrarias e fitas. Tropical Armarinho. 100.7 Mix. Curta Mix no Facebook, facebook.com/Rádio Mix Manaus. Em tempos de crise, economizar é fundamental, mas tudo isso sem abrir mão da qualidade. E isso você só encontra no restaurante Choperia É Louco. Lá você encontra mais de 18 tipos de saladas, 15 cortes de carnes, peixes regionais e pratos diferentes todos os dias no buffet. E pensa que acabou? De segunda a quinta, o refrigerante promocional é por nossa conta. Venha economizar sem abrir mão do sabor. Restaurante Choperia É Louco. Aceitamos todos os cartões. É Louco, na praça de alimentação do DB Ponta Negra. Confira nossas redes sociais. É Louco Churrascaria. Sempre tô na Mix. Ei, você mesmo que está ouvindo o rádio agora. Traga o seu amor para experimentar o ápice da satisfação no Nirvana. São suítes nobres a partir de R$70. Almoço executivo com 4 opções gastronômicas, pernoite todos os dias a preço de 3 horas. Você vai se surpreender. Usufrua o máximo da paixão. Nirvana Motel. O ápice da satisfação. Avenida do Turismo, Ponta Negra. Juntos no melhor mix. Você está ouvindo 18 horas. Estamos de volta com o 18 horas, programa de notícias e debate da Mix. Agora em Manaus, 6 horas e 45 minutos. Vamos falar de novo com o repórter Rodrigo Soares, que tem as informações do trânsito. Fala daí, Rodrigo. Trânsito. Vamos lá, Karime, finalizando o trânsito no 18 horas. Na Avenida Maneca Marques, no Parque 10, o trânsito no sentido centro-bairro tem fluxo intenso em todo o trecho ao lado do Parque do Mindu. E a Avenida Doutor Teomário Pinto tem fluxo lento no sentido centro, em longo trecho, lá no Alvorada. Boa noite a todos. Previsão do tempo. Muito bem, vamos ver como é que fica o tempo neste fim de semana em Manaus com informações do Clima Tempo. Neste sábado, o dia deve ser de sol, mas com períodos nublados. A previsão de chuva para qualquer hora, a mínima de 24 e a máxima de 31 graus. Para o domingo, a previsão é de sol e aumento de nuvens ainda de manhã. E pancadas de chuva à tarde e à noite, com mínima de 23 e a máxima de 33 graus. Principais notícias do dia. Vamos agora conferir o que é manchete nos principais sites do país e do Amazonas. Folha de São Paulo, Bolsonaro questiona STF legislando e cobra ministro evangélico na corte. O presidente tratou do tema ao mencionar julgamento sobre criminalização da homofobia. Estado de São Paulo, Bolsonaro diz que a STF legisla sobre homofobia e pede ministro evangélico. O Globo, será que não está na hora de termos um ministro evangélico no STF? Questiona Bolsonaro. O antagonista, juíza reduz pena de porte ilegal com base no novo decreto das armas. Portal da Holanda, permanência de Bonatti na segurança fica insustentável. Portal Único, Marcha para Jesus deve reunir 600 mil pessoas em Manaus. Portal Toda Hora, Mega Sena sorteia neste sábado prêmio de 55 milhões de reais. Agora, os números do Brasil. Você sabia que o Amazonas tem 30% da biodiversidade da Terra? 14 a 20% de toda a água potável do mundo? 2.600 quilômetros de fronteira com 5 países? 95% da sua floresta tropical intacta e devidamente preservada? Possui o maior banco genético do mundo? Isso tudo preservado de forma espontânea pelos amazonenses. O Amazonas, com suas características únicas, merece atenção especial do governo federal, que deve ter por aqui presença marcante e permanente.
Você está ouvindo 18 horas. O governo federal quer policiais militares fiscalizando as florestas. Os detalhes desse plano você acompanha agora com o repórter Adriano Augusto. O governo de Jair Bolsonaro quer usar policiais militares de todos os estados do país para fazer em horários de folga a fiscalização das florestas nacionais. O plano, em elaboração no Ministério do Meio Ambiente, prevê contratar PMs que já atuam em fiscalizações ambientais de seus estados. Conforme o jornal O Estado de São Paulo apurou, a ideia é complementar o trabalho feito pelas atuais equipes de fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, ICMBio. O plano de usar policiais em horários de folga para proteger a floresta não é bem recebido por ambientalistas e servidores, que veem a medida como uma ação paliativa e que não resolve o problema. Pesa ainda o fato de os PMs não terem a qualificação técnica dos agentes ambientais, uma vez que estão mais concentrados na autuação de crimes do que na proteção de unidades de preservação. Dados obtidos pelo Estado de São Paulo apontam que o IBAMA tem hoje cerca de 800 fiscais para suas atividades em campo. Apenas 500, entretanto, estão atuando nas matas, porque os demais trabalham em outras funções. No caso do ICMBio, são aproximadamente 320 fiscais. Considerando que há 334 áreas protegidas no país, equivalente a 9,1% do território nacional, não há nenhum fiscal para cada unidade protegida. Seguimos agora para o Giro de Esportes com o repórter Vitor Gouveia. 18 horas. Esportes. A 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol começa neste sábado com 2 jogos. O Flamengo, ainda sem técnico, recebe o Fortaleza, embalado após o título da Copa do Nordeste. Já na Arena Fonte Nova, o Bahia recebe o Grêmio. Outros 8 jogos completam a rodada no domingo, com destaque do confronto carioca. O Vasco, o último colocado, tenta a redenção contra o Botafogo. No primeiro jogo da final da NBA, o principal campeonato de basquete do mundo, o Toronto Raptors surpreendeu e bateu os atuais campeões. Toronto 118, Golden State 109. A disputa do título é na melhor de 7 jogos. O segundo confronto acontece no próximo domingo. Na Fórmula 1, o multicampeão Lewis Hamilton anunciou em coletiva de imprensa que poderá participar de mais 5 temporadas na maior competição automobilística do mundo. Atualmente, com 7 vitórias, o inglês está a 14 vitórias de bater o recorde do alemão Michael Schumacher e entrar para a história como o maior vencedor da competição. O estado do Amazonas receberá pela primeira vez o Campeonato Brasileiro de Muay Thai. O evento acontecerá no dia 10 de novembro aqui em Manaus. Os atletas campeões nas categorias Pro AM ganharão estada de 3 meses numa academia em Bangkok, na Tailândia, com direito à hospedagem e alimentação. Um ótimo final de semana a todos e voltamos com o Giro do Esporte na segunda-feira. Até lá! 18 horas. Cultura e entretenimento. Bom, esse fim de semana tem opção de entretenimento para geral. Hoje começa a 29ª Festa do Cupuaçu em Presidente Figueiredo, que vai até domingo, tendo como atrações principais Paula Fernandes, Aldair Playboy, Jamil e Regis Danese. Temos ainda hoje a segunda edição do stand-up Tiago Ribeiro e seus parças de Sampa no restaurante Papagaios. A segunda edição do stand-up conta com o humorista paulista Rogério Morgado, que deu uma palhinha agora há pouco, inclusive, aqui no programa do Graciano Rebelo. E vamos conversar agora com o artista amazonense Dan Stamp. Ele que é cantor, compositor, a gente estava aqui conversando como é que a gente classifica, né? Multitarefas do rapaz. Tudo bem? Bem-vindo aqui aos estúdios da Mix. Obrigado, boa noite. FM. E falando de diretor, ator, músico, você tem uma música que inspirou um documentário, um curta, aliás. Exato. Conta essa história pra gente. Eu iniciei um curta que conta basicamente a minha trajetória como artista aqui no Amazonas. É um reconhecimento, na verdade, de mim como Dan Stamp, o artista manauara. Então é uma história que ainda não tem fim, são 2 capítulos. Então eu exibi o capítulo 1 e 2 recentemente, inspirado nos meus 2 últimos singles, que foi Judite e Amarela.
E essa história ainda vai ter um final aí possível, mas no momento a gente está curtindo os primeiros 2 capítulos dessa história que podem ser assistidos no YouTube. E essa experiência desse intercâmbio com a Irlanda resultou no seu trabalho? Sim. Como é que foi isso? Já faz 3 anos agora, é uma loucura, né? Mas foi o momento em que decidi que eu ia seguir na carreira de músico e foi um ponto-chave, assim, foi o momento que eu saí da universidade para me dedicar exclusivamente à música e desde então eu fui estudar um pouquinho, aí eu saí um pouquinho de Manaus, voltei e agora estou desenvolvendo meu trabalho com mais certeza e mais clareza das coisas, agora com 23 anos. A Irlanda respira música ou é a impressão nossa aqui do... Respira, sim. Acho que, assim como todo o mundo, né? Eu acho que a música conecta as pessoas em diversos lugares e sempre vai ser assim, não é diferente. É uma linguagem universal, né? Exato. O músico chega em qualquer lugar, você consegue se encontrar, você faz amizades fáceis. Como é que foi lá? Você conseguiu levar um pouco do Brasil para lá? Trouxe um pouco da Irlanda, super. lógico? E na verdade foi mais louco voltar e perceber o quanto eu amo a minha cidade aqui, sabe? De ir lá e ver que a gente tem o tanto de riqueza e de diferença quanto as pessoas imaginam que lá tem. Eu comparo muito Manaus com a Irlanda nesse aspecto cultural. A gente tem tantas riquezas quanto lá. Olha que legal. E vamos ouvir um pouco do teu trabalho? O pessoal que está nos acompanhando pelo Mano pode conferir o clipe da música Amarela e a agenda de shows. Se eu soubesse que cê tava triste por aí tão só, estive mal também. Oh meu amor, sei que saudade existe, mas se a gente não insiste, pode ser pior. Vou te levar para um Whitfield, vamos viver um filme, não sair de lá. E até lá vou pintar, e a cor é amarela, e o ar transporta o meu peito para o dela. Flores de amendoeiras no ar, semente de girassóis a plantar. Noite estrelada reflete o luar, eu vou te buscar mais uma vez. Comecei a fazer no meu segundo single, eu já comecei a fazer umas referências pro Van Gogh, porque acho que eu me identifico no momento, na solidão dele como artista e o não reconhecimento que ele tinha como artista e essas frustrações eu acabei pegando e aplicando no meu trabalho, porque às vezes quando você está começando é difícil você saber onde o seu trabalho está chegando e quem está consumindo aquele trabalho, então nessas referências de solidão acho que acabei me identificando com ele, não só pelo fato de parecer com ele, né, que as pessoas associam muito isso. Fisicamente, mas, exatamente, né? mas artisticamente, quando eu fui parar para estudar e usar as referências no curto, eu senti mais do que o lance da aparência, assim, acho que senti a conexão através da arte, de fato, e foi onde eu abri essa entrada para usar de referência. Eu fico curioso. Ele lembra o claro, Van Gogh, já tem influência da música irlandesa na tua música? Não? Então, eu acredito que não necessariamente. Pelo contrário, eu busquei mais referências nacionais. Mas acho que envolve um pouco de tudo quando a gente fala de aplicar a música. Você ouve a música de fora, né? Isso, essa universalidade da música. Então, eu acredito que eu apliquei um pouco do folk com a música brasileira e tá essa mistura. Eu estava fazendo referência exatamente ao folk. Exato. Então, tem bastante, sim. Tem muita coisa e muitos elementos. Meu produtor musical é um monstro da música, assim. E ele tem muitas referências incríveis e a gente tem essa conexão muito boa, então quando a gente senta para produzir, sai essa coisa gostosa de ouvir. Muito bom. Parabéns, muito obrigada. Né, Dan Stump, que esteve aqui, né, conversando com a gente. E espero vir mais vezes. Venha, e show dia 8 de junho. Isso, agora. dia 8 de junho. Onde? Show Atlas, no Casarão de Ideias, os ingressos já estão à venda.
Vai ser um super show, vai ser eu, meu produtor musical Vitor Judá e Lucas Passos, que é um artista local também. A gente desenvolveu esse projeto aí para estar compartilhando esse palco e vai ser um show bem grande, bem bonito. Eu espero vê-los lá. Com certeza, sucesso. Muito obrigada. A Prefeitura de Parintins vai pagar R$500 mil para a cantora Anitta ser uma das atrações principais na festa dos visitantes deste ano. A informação foi publicada do reconhecimento de inegibilidade pública, publicado no Diário Oficial dos Municípios desta sexta-feira. O prefeito de Parintins, Mir Garcia, é quem assina o documento e também de contrato de Anitta pela empresa Rodamoinho, produtora de eventos limitada, que pertence à própria cantora carioca. E vamos encerrar a semana com uma boa notícia. A Petrobras informou agora há pouco que vai reduzir o preço médio dos combustíveis nas suas refinarias a partir deste sábado. O valor médio do litro do diesel vai ficar 6% menor. O preço da gasolina vai cair, presta atenção, 7,16%. A última alteração no preço médio da gasolina foi feita na semana passada, quando a Petrobras reduziu o valor do combustível em 4,4%. Agora seguimos com o editorial do 18 horas. O governador entra amanhã no 6º mês de sua gestão e, nesse curto período, enfrentou uma greve de 40 dias na educação, que só foi resolvida com a intervenção do Poder Legislativo. E para completar, esta semana, o massacre de 55 presos, que foi notícia até no exterior. Mortes que poderiam ter sido evitadas caso o governo tomasse medidas, após ter sido avisado pelo Serviço de Inteligência 4 dias antes da tragédia. Na saúde, os problemas persistem. 16 crianças cardiopatas morreram nos 3 primeiros meses do atual governo. E o drama dos pacientes renais, transplantados e não transplantados, se aprofunda com a decisão do Laboratórios Reunidos, anunciada nesta sexta-feira, de suspender os exames por falta de pagamento do governo do estado. Os problemas são graves e só pioraram nos últimos 5 meses. O novo, que encheu de esperança os amazonenses, decepciona. A prioridade, ou as prioridades, são as viagens. O governador está embarcando para Israel, onde ficará por 7 dias. Agora, apertem os cintos, porque o piloto sumiu. Bom, agora em Manaus, 7 horas em ponto. Encerramos por aqui o programa 18 horas de hoje e a semana de estreia. Muito obrigada aí pela sua companhia. Mande seus comentários, suas sugestões pra gente através das redes sociais e principalmente uma boa noite especial para você que nos acompanha pelo aplicativo Mano. Bom fim de semana. Bacana. Bom, boa noite e até segunda-feira. Combustível mais barato. Vamos torcer. 18 horas. De segunda a sexta-feira, a informação chega até você. Fique junto com a Mix. Aqui tem mais música. Dia 8 de junho, na cidade junina do Pódium da Arena da Amazônia, Arraial dos Milagres, com o poeta Dorival Dantas. E tem mais gravação do DVD do fenômeno JM Puxado. Comidas típicas, touro mecânico e muito forró. Quando eu te der um sorriso, tu me dá um... Garanta seu lugar no maior arraial que Manaus já viu. Ingressos de pista e front stage em 3 vezes no cartão. Nas centrais Alô Ingressos, Sink Store, Vivicel, Osclen, Coach, 007 Confecções e Real Express. Informações 33030100. Realização Fábrica de Eventos. Baixe agora o aplicativo da Mix no seu celular. O melhor show de prêmios da internet está de volta. Responda e ganhe. 3ª temporada. Não fique de fora. São R$100 mil em prêmios. Baixe o aplicativo Mano e participe. É grátis. Você vai concorrer a R$1.000 diariamente. E aí, vai perder essa oportunidade? Então fique ligado no Super App Mano. Esperamos por você, de segunda a sexta, às 8 da noite. Boa sorte. Certificado de autorização CAE, número 03.001326/2019. Sempre tô na Mix.
Nesta sexta-feira, dia 31, no Rancho Sertanejo, a Sexta das Santinhas vai ser mais ou menos assim. Agora! O grande duelo no corner azul, defendendo o forró funk, forró festança. A novinha vem com a cara só. No corner vermelho, Toninho e Xandinho, no autêntico pé de serra. E aí, quem vence esse duelo? Forró funk ou pé de serra? Sexta das Santinhas, portaria liberada até meia-noite. Open bar R$40 até as 4 da manhã. Promoção assim só podia ser dele. DJ Evandro Júnior. Entretenimento. Mix 100.7. Está no ar o Boletim Manaus. Sexta-feira, 31 de maio de 2019. Sancionado o reajuste salarial de 4% para 1.800 servidores efetivos do município. Um aumento de 6% para mais de 10 mil estatutários, temporários e agentes comunitários de saúde também já foi aprovado pela Câmara. A ponte provisória da Avenida Brasil, instalada para a reconstrução da nova estrutura em concreto já entregue, começou a ser desmontada. O aparato temporário pode ser usado em outras obras. Candidatos em cadastro de reserva no Bolsa Pós-Graduação têm mais uma chance. A partir das 9 horas de hoje, o Portal ESP abre remanejamento com prazo até a próxima quarta-feira. E amanhã tem a tradicional Marcha para Jesus. A concentração a partir do meio-dia acontece na Praça da Saudade e vai até o Sambódromo. Fique atento às alterações no trânsito e no transporte. Essas e outras notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. É nóis na Mix. No Ponta Negra Container Mall, você encontra o nosso deck gourmet, Bambina Tratoria, Red Meat Steakhouse, Soparia Amazônica, Waco Cesse, Beer Garden, Tucumã Café. Você está convidado para conhecer as nossas quintas culturais com Klinger Araújo, tocando muito boi bumbá, ambiente familiar, segurança e estacionamento para você. Siga nosso Instagram, @Ponta Negra Container Mall. Eu ouço a Mix. Oferecimento Dura Mais, a primeira gasolina eco-aditivada do Brasil. Mais economia pra dentro do tanque, uma explosão de verde começa o arranque. Curtir a paisagem e o cabelo ao vento, com até 10% mais de rendimento. Dura mais, gasolina dura mais. É 50% menos poluente. Dura mais também o meio ambiente. Dura mais, gasolina dura mais. Dura mais, a única que rende até 10% mais. Só nos postos Equador. As últimas informações do mundo do entretenimento e tecnologia. Minuto Music Nation. Music Nation. E as Spice Girls estão oficialmente de volta. Mel B, Mel C, Emma Bunton e Gary Holloway, que é mais conhecido como Ginger Spice, se apresentaram em Dublin, na Irlanda. Porém, o primeiro show foi um desastre total. Houve um problema no som e as pessoas que foram assistir o concerto disseram que, na verdade, mal conseguiam ouvir as cantoras. No final, a cantora Mel B acabou se desculpando e disse que as suas próximas apresentações serão completamente diferentes. As Spice Girls não se apresentavam juntas desde a cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Londres em 2012. A turnê comemorativa terá mais 12 shows, todos na Irlanda e também no Reino Unido. A turnê se encerra em 15 de junho no estádio de Wembley, em Londres, com ingressos já esgotados. Você ouviu Minuto Music Nation. Music Nation. Mix 76, e olha, estamos ao vivo com mais uma Blitz da Mix. A gente está lá no Burger King da Avenida do Turismo. Faliane. É isso mesmo, Graciano, estamos ao vivo aqui diretamente da Burger King, da Avenida do Turismo, no Tarumã. E olha, gente, tem promoção rolando, é a King em dobro, 2 hambúrgueres por R$20, é isso mesmo, você leva 2 hambúrgueres por R$20. Você escolhe entre os sabores, Chicken Sandwich, cheeseburger duplo bacon, cheddar duplo e Big King. E não para por aí, com mais R$12 você leva batata média, mais refrigerante à vontade por 30 minutos. Vem agora até a Burger King aqui da Avenida do Turismo e conheça as nossas novidades. Você encontra também milkshake crocante 400ml por R$7, Beca Chicken 10 unidades por R$9,90, balde sorvete Oreo por R$13,90, 2 cheeseburger por R$11,90, tudo isso no seu cupom de desconto, então não fique de fora. Mixe você nas ruas de Manaus. Informamos que o programa A Voz do Brasil será transmitido às 8 da noite.
melhor mix. Agora na Mix. Tudo. Mix tudo. Mix 7 horas, excelente noite pra você e que seja maravilhosa, né? Sexta-feira, sua linda. Pois é, já tá chegando aí o final de semana, o clima tá ótimo, tá maravilhoso. Melhor ainda se você colar com a gente aqui no Mix Tudo e responder o nosso tema de hoje, interagir e concorrer ao prêmio, tá bom? Porque hoje é dia 31 de maio, ou seja, último dia do mês, né? E todo mês a gente tem prêmio aqui na programação do Mix Tudo, na programação da Mix. E pra você que concorre, interage com a gente, sempre concorre. Hoje, então, vai sair pra alguém uma caixa de som Edifier M200 e pode ser você, mas pra isso tem que concorrer. Respondendo o nosso tema de hoje, que é: hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco e a gente vai falar dos seus vícios hoje sim. Quero só ver a sua coragem de contar pra gente. Já conseguiu superar algum vício? Conta no 11981801000 ou no Twitter com a tag Mix Tudo. Repito, hoje sai o resultado da caixa de som Edifier M200 e você pode se dar bem, tá bom? Bom, essa é a nossa enquete. Conta então se você já conseguiu superar algum vício, porque nesse clima de sexta-feira não podemos esquecer de Godzilla 2, Rei dos Monstros. Estreou ontem nos cinemas, né? E hoje tem mais um quiz valendo brinde exclusivo, camiseta e pendrive personalizados e, claro, par de ingressos pra você curtir esse filmão nos cinemas. Então participa porque o quiz tá demais, viu? Vou fazer uma pergunta durante a programação do Mix Tudo e você tem que responder no nosso WhatsApp no 11981801000. Começou! Mix Tudo. Montanha-russa, paraquedas, salto na atmosfera, só assim pra te sentir chegar. Último dia da novela, onda boa que me leva, olha você vindo me provocar. Dona de grandes feitos, acelera os batimentos, não sei como vou controlar. Com você vivo dias intensos, tortos e direitos, quando paro pra reparar. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Na tua mão, na tua mão, na tua com a vela ou no olho de tandera, aquarela, doce água do mar. Dissolvi meus pensamentos em vários pigmentos e te convido pra dançar, caminhar na luz da passarela, planar de asa delta, voar no céu da sua boca. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Na tua mão, na tua mão, na tua mão, adrenalizou. Juntos. O melhor mix.